domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, tem reprise na Plena TV. Você acompanha também pelo aplicativo exclusivo da Folha FM. Pela Alexa, dá o comando aí a Alexa para ouvir a Folha FM, também aonde você estiver, para você acompanhar o Folha no Ar e toda a nossa programação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta terça-feira. Campos que teve chuva ontem e diminuição na temperatura. Amanhece com o tempo encoberto, sol aí, né, meio que acanhado agora pela manhã, e a previsão é de chuva para hoje também, a qualquer momento aí do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura hoje não deve passar aí dos 33 graus, continua quente ainda, né? A umidade relativa fica alta, então a sensação também aumenta. A máxima de 33, mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos dois convidados, dois advogados, para a gente conversar aqui nesta manhã de terça-feira, a Priscila Marins, que é advogada, e o Felipe Drummond, advogado, para a gente falar de dois assuntos, um deles que gerou aí mais uma vez uma repercussão
nacional, colocando o nome de Campos novamente em evidência nacional por um fato ruim, um fato negativo. Um advogado que criou uma petição, né, com um ataque racista contra uma juíza de Campos e esmiuçando mais esse caso no blog Opiniões. Ontem a gente descobriu, tem uma série de e-mails que o próprio advogado mandou também para a juíza desde o ano passado, inclusive um deles é que gera aí uma ação da juíza, né, pedindo aí instaurando uma ação contra o advogado por injúria. A juíza Helenice Martins está movendo aí essa ação por injúria por conta aí de um e-mail do ano passado, onde em parte do e-mail ele chama a advogada de burocrata prevaricadora. Esse e-mail foi do dia 30 de outubro. Nós vamos entender esse caso agora, vamos conversar com 2 advogados e tentar entender essa notícia que abalou. E aí sai muito além da questão do meio jurídico, do meio, né, da OAB para toda a sociedade, né, causou aí repercussão nacional. Como observou bem aqui na semana passada o Aloysio, novamente Campos em destaque nacional com a notícia ruim, tendo em vista que nós temos um potencial de boas notícias aqui muito grande, né? Vamos falar também com os advogados, nossos convidados, a Priscila e o Felipe, sobre outro caso também aí de repercussão até internacional, que é o julgamento hoje, o início do julgamento do Bolsonaro. O que esperar do julgamento de Bolsonaro nesta terça-feira pelo STF? Então, assunto aqui para a gente tocar esse programa inteiro e até mais se for o caso. São 7h10, já vamos trazer o bom dia de vocês e a gente começar essa pauta. Deixa eu só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente então atualizar o ouvinte que está ligado na gente, a audiência toda que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, do que está acontecendo em Campos e toda a região e a gente começar essa pauta de hoje. Mas de antemão, obrigado pela presença de vocês. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também com o patrocínio de Rede Mariana, de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, exatamente esse caso aí que nós vamos discutir, que nós vamos conversar agora aqui com os advogados, convidados nossos. Queixa-crime de juíza contra advogado que faz ataque racista. Com advogados da AMAERJ, Helenice Rangel Gonzaga apresentou queixa por injúria no primeiro juizado especial criminal de Campos contra José Francisco Barbosa Abud. Está aqui na manchete principal do portal folha1.com.br e ali você tem, inclusive, se você quiser, tem lá no blog Opiniões do Aloysio, tem a petição completa. E eu já conversei com alguns advogados e nenhum deles, pelo menos, inclusive com o Felipe mais cedo aqui em off, Felipe Drummond, conseguiu entender o teor da petição em si. O que era a petição? A gente conseguiu entender depois lendo, né, as outras informações sobre a notícia, mas de que se tratava o processo, a gente só conseguiu entender depois. Um testamento em que a mãe do advogado é beneficiada. Então, a gente segue aqui para entender mais esse caso. Por isso, te convido para ouvir esse programa de hoje. Detenta encontrada morta no presídio feminino de Campos. O caso aconteceu ontem. Vanessa Jesus estava no isolamento por suspeita de tuberculose, diz SEAP. Divulgada a programação de aniversário dos 190 anos de Campos, Centro Educacional Auxiliadora dá início às celebrações do centenário. Ex-zagueiro Sivaldo, ídolo do americano,
morre aos 63 anos. Novo, né? O ex-atleta jogou no time campista na década de 80. Não há informações sobre a causa da morte. Os familiares aí, nossas condolências. Mas, confirmando a idade aqui de 63 anos, é muito novo. STF inicia hoje julgamento que pode tornar Bolsonaro réu. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso também. Pesquisadoras do IFE, da UENF, recebem prêmio Mulheres na Ciência. Prefeito de Macaé propõe regionalização do desenvolvimento. Macaé conquista primeiro lugar no ranking de efetividade entre as 184 delegacias. Olha aí, rapaz, que espetáculo, hein? Excelente trabalho lá do nosso querido parceiro, delegado, excepcional. Unidade policial ficou com a nota 98,8 e conceito AAA no ranking. Isso mesmo. Espetáculo. Parabéns aí ao doutor Pedro Emílio. Consegui fazer a delegacia de Macaé ser uma das melhores. Trabalho que dá inveja pra gente aqui. São 7h14, mas diferente a gente não pode esperar do doutor Pedro. Parabéns para ele. E toda a equipe, naturalmente, se me permitem aqui o reconhecimento. São 7h14. Outras informações você confere no portal folha1.com.br, a todo instante atualizado, enfim, tem muita notícia lá. Vamos conversar com nossos convidados, começar essa conversa de hoje. Eu começo pela Priscila Marins. Prazer sempre poder te receber aqui, Priscila. Muito obrigado pela sua presença para a gente debater assuntos tão importantes e relevantes aí para a nossa sociedade. Obrigado pela presença. Bom dia, bem-vinda, Priscila. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia aos ouvintes aí da Folha FM. É sempre muito gratificante para mim participar aqui do programa, né? Embora não seja um tema muito legal de se falar de um colega que ultrapassa todos os limites da ética e decoro para atacar o nosso judiciário, né? E eu, inclusive, fiz uma nota de repúdio, né, sobre esse caso, inclusive falando o seguinte, porque muitas vezes, né, doutor Felipe, provavelmente vai concordar comigo, a gente discorda das decisões judiciais, né? A gente não concorda totalmente dessas decisões, mas isso também não nos dá o direito de sair por aí ofendendo magistrados, serventuários, né, inclusive com manifestações criminosas, né, porque ali a gente tem uma série de crimes que foram colocados num documento oficial de um processo judicial, né, e eu percebo, sabe que as pessoas perderam um pouco o freio moral. Existem coisas que você não concorda, mas que o freio moral te impede de falar, e ali você vê claramente que há um escape, que esse freio moral não existe. Porque o que a gente está vendo muito aí na imprensa, principalmente depois da nota do TJ, porque a gente tem que entender o seguinte, essa petição não é de agora, ela vem de novembro. Ela ganhou repercussão agora, porque o TJ fez uma nota e aí chamou a atenção do Brasil como um todo, né? Você vê manifestação do Brasil todo em relação a isso. E quando você olha o teor da petição, você, como a gente estava conversando há pouco, você não consegue entender o que ele quer com a petição. Certo. Porque é uma petição muito mal escrita, né? Não tem coerência, não tem coesão, parece que é um documento só de ofensas. E ofensas a tudo e a todos, gente. Porque a gente tem conhecimento via imprensa das ofensas proferidas à magistrada, né? Ofensas racistas, acusações de prevaricação, né? Enfim, mas no teor da petição há ofensas, inclusive a companheira do avô dele, né? De cunhos machistas, misóginos, que demonstram ódio à mulher de uma forma muito equivocada, até quando ele fala da própria avó e do relacionamento da avó com o avô, há um desrespeito muito grande, um desrespeito às instituições religiosas. Quando ele fala, né, da questão da monogamia, ele desrespeita as religiões, não só a Igreja Católica, mas também a outras religiões que ele chama de religiões, não vou lembrar a palavra agora, odiosas, uma coisa nesse sentido. E também, quando ele ataca
instituições que cuidam de pessoas com deficiência e tratam portadores de deficiência como cromossomicamente desgraçados. Isso não existe. Isso é uma forma de preconceito muito retrógrada que já não cabe mais na sociedade, e você vê que uma pessoa que deveria estar lutando pela justiça, no Estado democrático de direito, inclusive cito Mengele numa petição, é uma coisa muito louca. Quando você lê, você fica assim, meu Deus, aonde ele quer chegar com isso? Bom, vamos lá. Vamos continuar, e é assunto para a gente, é muito, o que você falou, muito ruim poder falar sobre o colega, mas é necessário, e por isso a gente agradece a vocês. E da onde deveria vir o combate a esse tipo de irregularidade, esse tipo de crime, né? A gente não espera que parta dali. Deixa eu trazer o bom dia do Felipe Drummond, e aí sim a gente abrir essa pauta com o Aloysio Abreu Barbosa. Ô Felipe, bom dia, muito obrigado pela sua presença. É assunto espinhoso, mas tem que ser, né? A gente tem que cortar na carne às vezes. Bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, muito obrigado. Bom dia, Aloysio. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do programa Folha no Ar. É um prazer estar aqui com vocês e, como disse a doutora Priscila, lamentavelmente, falando desse assunto especificamente relacionado a um colega, não é? Aliás, um assunto que seria uma infelicidade muito grande vinda de qualquer pessoa, mas especialmente vindo de um advogado, e isso me parece que traz assim uma sensação como se fosse um agravante àquela situação, porque, falando de maneira coloquial, né? Torna isso mais grave, porque como um colega que é operador do direito, ele deve conhecer o ordenamento jurídico e deve saber a forma ética e respeitosa com que ele deve tratar os colegas, os servidores do judiciário, enfim, a sociedade como um todo, e deve também ter consciência das implicações dos seus atos, né? Das proibições legais, inclusive, se os freios morais já não fossem suficientes para desencorajá-lo a fazer o que fez, ao menos que as proibições legais, né? Porque ele faz diversas afirmações aqui que são tipificadas como crime, né? Especialmente nessa petição, crimes relacionados, crimes de racismo, né? São diversas afirmações lamentáveis. E eu chamo a atenção aqui e aproveito já nessa minha introdução para parabenizar também os colegas que estão na gestão da OAB, tanto aqui de Campos, né? Ou melhor, aí de Campos eu estou agora aqui no Rio de Janeiro, mas também os colegas da seccional aqui do estado do Rio de Janeiro, que tão logo tiveram conhecimento desse lamentável fato aí, começaram a tomar as providências para que ele fosse responsabilizado. É muito claro que nós, enquanto advogados, não devemos procurar nenhum tipo de justiçamento, apesar da conduta grave que foi cometida, não é? Mas é preciso que ele seja responsabilizado. Não se poderia permitir de maneira nenhuma que o espírito de corpo pudesse proteger esse tipo de atitude, até porque ela depõe contra a própria advocacia, não é? Um colega que se expressa dessa maneira com uma juíza, especialmente uma juíza respeitosa, como é a magistrada do caso, uma juíza de bom trato com os advogados, ainda que não fosse, não é? Mas assim, as nossas discórdias com os magistrados, eles além de deverem ser debatidas nos autos, no caso aqui, efetivamente, ele se manifestou nos autos, mas devem ser debatidas, fundamentadas na lei, não é? Na argumentação jurídica e sempre pautada pela urbanidade, pela civilidade e pelo respeito. Agressões não fazem sentido algum. E como a doutora Priscila disse, eu, particularmente, não consegui entender absolutamente nada desta petição. Eu não consegui entender o que ele pretendia. Eu, aliás, só consegui entender em que contexto ela estava inserida depois que eu li as reportagens que explicavam sobre o processo, porque ali não há nenhuma possibilidade de se compreender, porque geralmente as petições elas trazem uma introdução, uma descrição dos fatos para que as pessoas que leiam a petição consigam entender de onde parte
o advogado e onde pretende chegar. E ali parece que ele não pretende chegar a lugar algum, a não ser ofender todas aquelas pessoas que são mencionadas, né? Então é algo extremamente lamentável, é uma pena que estejamos tendo que falar sobre isso, mas precisa ser enfrentado, né? Perfeito. Se o senhor é advogado, não entendeu, imagine nós que somos leigos aqui na tentativa de entender. A Corregedoria da Seccional OAB já pediu a exclusão do advogado. Existe hoje também um pedido de suspensão preventiva das atividades de advogado. A Polícia Civil instaurou o inquérito e o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, também já está no processo. A própria Polícia Civil, né, instaurou o inquérito. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, que está acompanhando, evidentemente, noticiou essa informação, e através do blog Opiniões, e tem inclusive outras informações com relação até a alguns desentendimentos do próprio advogado já aqui no Fórum de Campos, com alguns locais ali onde ele já está proibido o acesso, enfim. Quem apurou o caso foi a Luísa, a gente pede a Luísa depois para trazer esses detalhes. Ô Luísa, bom dia, bem-vindo aqui, sempre importante a sua presença nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Priscila, bom dia, Felipe, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses dois próximos blocos. São dois assuntos, né, polêmicos, né, cercados de polêmica. O caso que torna Campos, infelizmente, manchete nacional de novo, por motivo não bom, né, ruim. E também o julgamento começa hoje, né? São 3 sessões, uma na manhã de hoje, daqui a pouco, 9h30, outra à tarde e uma às 14 horas de terça-feira, que é para saber se o Supremo Tribunal Federal aceita ou não a denúncia da PGR contra Bolsonaro. Hoje são Bolsonaro mais 7, no total são 33, né? Mas desmembraram em partes, em grupos, e hoje é tido como, né, a suposta tentativa de golpe, é tido como o grupo que liderava isso, né? Enfim, mas o primeiro assunto que vocês trataram aí, que é a petição, o que veio à tona, como a Priscila falou, foi a petição, né, que é do ano passado, do José Francisco Barbosa Abud, né, advogado, a terceira vara civil, que tem como juiz titular a Lenice Rangel Gonzaga Martins. Porque vara civil é um processo em que ele representa a mãe, que é uma das herdeiras, né, de um espólio, e o que me parece ele foi tendo decisões em que ele discordava, que não agradavam ele, e é complicado porque, além de ser representante, ele está envolvido emocionalmente com o caso, né, que é a mãe dele, e aquilo foi crescendo. Tivemos 20 e-mails, né, endereçados por ele à terceira vara, também com ofensas, e redundou nessa petição aí, que são coisas muito graves, né? Só para ficar em algum dos trechos, né, ele fala da magistrada, vou abrir aspas, a magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalca a memória celular dos açoites. E tem uma outra parte, ele faz uma salada de frutas enorme, com sério agravante de coagir e sob forte influência do subordinado a servidores de gabinete de mesmo endereçamento continental ou de similares, destoando da excelentíssima em tendências reprimidas, provavelmente resultante, causa e efeito, de uma infância devassada por parentes próximos que perpetuam abusos mais do que comuns a primatas ou primitivos. Porque racismo é uma coisa. Isso é bestialização, essa última parte. É você querer tirar a humanidade do seu semelhante para poder animalizá-lo, né? Enfim, como é que vocês
viram isso enquanto advogados, você tem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Porque a coisa parece muito pesada. Começo pela Priscila. Então, como o doutor Felipe bem colocou aqui, já é uma situação complicada de você avaliar sob o ponto de vista natural, normal, né? Como ser humano, né? Como ser humano, você entender esse tipo de colocação, essas palavras que foram colocadas, e que é mais grave, né? Num documento público, né? Num documento de um processo, né? Já é difícil. Enquanto advogado, se torna muito pior, o peso é muito maior, porque não é esse o papel da advocacia. Não foi para isso que nós somos forjados, que nós fomos formados, que nós escolhemos essa profissão. Pelo menos aqueles que querem, de fato, exercer a advocacia na sua plenitude, para aquilo que ela foi criada, né? Nós estamos aqui para defender a justiça, a lei, a ordem, e não para causar desordem. E não para praticar crimes. O exercício da advocacia não é salvo-conduto para ninguém praticar crimes. E pelo que a gente pode ver ali, ele utilizou do exercício da advocacia para prática de crimes, para, como você falou aí, Luiz, a bestialização. O que ele faz? Ele tenta a todo momento descredibilizar todo o corpo judiciário que atuou no procedimento que ele busca ali dentro daquele processo. Pelo pouco que eu pude analisar da petição, né, que dá para se entender alguma coisa depois, como o doutor Felipe falou, de ler algumas reportagens, é que ele estava pedindo habilitação nos autos por entender que ele estava no direito de representação sucessória, né? E esse pedido tinha sido negado pela magistrada da terceira vara civil, a doutora Helenice. E a partir daí, ele começa a ter vários tipos de comportamentos nada éticos, né? Tanto contra a juíza, tanto contra os serventuários e contra a própria advogada que representava o caso, né? Que chega um pedaço da petição que ele, inclusive, fala da advogada que estava representando o caso. E essa colega, coitada, deve ter sofrido muito, porque um cliente como esse, que faz um negócio desse, imagina o que ele fez com a advogada antes, por achar que a advogada tinha que resolver o caso dele da maneira como ele queria. Ou seja, eu quero que aconteça dessa forma. Se não acontecer, todo mundo vai responder por isso e eu vou sair atacando todo mundo, porque foi isso que ele fez. Né? Então, assim, é muito complicado a atitude dele, e eu, como o doutor Felipe falou, acho que a OAB está de parabéns, né? Tanto a doutora Mariana em Campos com a equipe dela, como a doutora Ana Tereza no Rio, porque deram uma resposta rápida. E a consequência é óbvia e é lógica, porque não tem nem discussão, né? Não dá para discutir, é uma coisa que ele mesmo assinou a sentença dele contrária ao exercício da advocacia, porque ele colocou isso num processo judicial, né? Enquanto existia e-mails, já é ruim, é desrespeitoso. Mas quando você transforma isso numa peça processual dentro de um instrumento que está sendo julgado, não tem nem o que se falar, né? É muito ruim, é muito antiético, não guarda urbanidade, não guarda respeito. Então você não pode esperar nada além desse tipo de atitude de uma pessoa como essa. Felipe, a gente estava falando, adiantando um pouco, antes de começar o programa, que agora você tem, como a Priscila bem colocou, as manifestações muito sérias e firmes das presidentes do AB Campos e Rio de Janeiro, né? A Mariana Lontra Costa e a Ana Tereza Basílio, respectivamente. Temos manifestações do TJ, que foi a primeira, né? Tem manifestação da Maerj. Você tem aí também informações, como o Nogueira colocou, da 134DP, do Ministério Público também, né? Mas a primeira representação formal contra o que houve na Justiça foi a queixa-crime da juíza Helenice, com advogados da Maerj, por injúria. E embora eu li também a peça, noticiei ela, embora ela cite essas ofensas racistas, as que eu me referi agora há pouco, mas que eu julgo mais graves, não sei do ponto de vista legal, mas do ponto de vista humano, né? Ela foca no burocrata prevaricadora,
foi enviado num dos e-mails, né, uns 20 e-mails. Você estava explicando por que isso se deu assim. Você podia esclarecer isso ao ouvinte, por favor? Sim, claro. Isso daqui, na verdade, isso aconteceu, causou estranheza, e eu vi isso até na internet, manifestações de algumas pessoas recebendo com um pouco de estranheza a queixa-crime da juíza ter ali tratado apenas dessa ofensa do e-mail, né? Que seria uma ofensa, digamos, mais branda, inclusive, sob o ponto de vista jurídico, do que aquelas outras tantas veiculadas lá na petição. Mas isso tem uma razão técnica, né? No caso, esse crime de injúria, um crime contra a honra da magistrada, esse que foi tratado lá no e-mail, burocrata prevaricadora, né? Acho que foi isso que foi disso que ela foi chamada. Esse crime é um crime que ele é processado por meio de ação penal privada, ou seja, o ofendido, a vítima, tem que ir a juízo para ver a pessoa, o autor, né, daquela afirmação, para ver essa pessoa processada. Então, é a própria vítima que tem que ajuizar a ação penal. Já esses outros crimes relacionados ao racismo, né, injúria racial e tantos outros, esses são crimes que a gente chama de ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular da ação penal, melhor dizendo para que as pessoas possam entender, quem processa o acusado, quem processa o autor das afirmações, é o Ministério Público. É por isso que lá na petição, na queixa-crime da juíza, assinado lá pelos advogados dela, que são os representantes jurídicos da AMAERJ, é por isso que ela menciona, para contextualizar o problema, as ofensas racistas, mas não pede a condenação do advogado por essas ofensas, né? Porque ali não é o meio jurídico para se fazer aquilo. Então, a queixa-crime tratou apenas da injúria, lá do e-mail, porque o Ministério Público não poderia fazer isso, e agora, então, aguarda-se aí a conclusão do inquérito policial e, muito certamente, a propositura da ação penal, o oferecimento da denúncia, né, pelo Ministério Público por conta desses crimes de racismo. Essa é a razão de ser, né? Agora, se você me permite, Luiz, só complementando o que a doutora Priscila disse, nós, como advogados, a gente cumpre o que a Constituição chama, inclusive, de uma função essencial à justiça, né? Então, isso para que a gente tenha uma ideia, para que as pessoas possam ter uma ideia da envergadura, da importância que tem o exercício da advocacia. Então, nós temos lá previsto na Constituição como uma função essencial à justiça. Daí porque o advogado pode, né, peticionar nos autos, pode falar nos autos, pode fazer pedido, pode se opor, recorrer, enfim. E até por isso, a lei, por exemplo, lá o Código Penal, trata da imunidade judiciária, por exemplo, que é o fato do advogado não responder quando eventualmente proferir alguma ofensa na discussão da causa. Mas isso me parece que não se aplica nesse caso. É bom trazer isso à tona, porque, primeiro, e aí a gente tem uma questão técnica que é discutida, porque essa imunidade está prevista no Código Penal e as ofensas e os crimes lá de racismo numa legislação própria, mas eu acho que vai além disso. Se trata aqui de uma ofensa que não tem relação absolutamente alguma com a discussão da causa. Não se tratou de um debate, não se tratou de um desdobramento qualquer que possa ter sido ofensivo, não se tratou da imputação, de acusação de um fato a alguém que possa ter sido ofensivo ou que eventualmente tenha cruzado o limite do razoável. Não se tratou de nada disso. Se tratou de uma petição deliberadamente feita para ofender, e com ofensas absolutamente abomináveis, com ofensas preconceituosas, com ofensas coisificando e bestializando as pessoas que foram destinatárias desse ato, né? Então, assim, nem mesmo as proteções que existem para o exercício da advocacia, para permitir que a advocacia seja, de fato, exercida na sua plenitude, podem ser usadas para proteger esse tipo de ato, porque, afinal de contas, essas imunidades não têm essa finalidade, né? Realmente é lamentável e foi um ato absolutamente inexplicável, ao meu ver. E qual seria agora,
quais seriam os passos jurídicos? A gente colocou aqui, você colocou, Felipe, que seria só a vanguarda da reação jurídica, né? Quem propõe agora seria quem? O MP que deveria propor, a parte, porque todo mundo que está nesse caso, ninguém fala de burocrata, né, burocrata prevaricadora. Todo mundo fala do aspecto do racismo, da bestialização, né, que parece ser mais grave. Como isso deve ser tratado daqui para frente? Qual seria o passo? Começo com você e passo para a Priscila. Então, o Cláudio trouxe essa notícia, né? Eu imaginava que fosse já ser instaurado algum inquérito, enfim, para apurar essa questão, mas o Cláudio noticiou, eu não tenho conhecimento do inquérito, mas me parece que a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar esse fato, né? Muito certamente ele será intimado na delegacia para ele apresentar a versão dele, explicar. Sinceramente, não sei de que maneira ele vai tentar explicar o que fez. Eu realmente não faço a menor ideia de como ele possa dar uma justificativa para isso, que possa ser interessante para ele, talvez fique em silêncio, não sei efetivamente o que ele vai fazer. Mas, sob o ponto de vista procedimental, a polícia, se for instaurado o inquérito, a polícia vai fazer as apurações, vai chamar, vai juntar lá a documentação no inquérito e vai mandar, ao final, para o Ministério Público, né? Para uma das duas promotorias de investigação penal que tem em Campos. E aí, o Ministério Público, ao receber, vai analisar, vai identificar ali os crimes que acredita terem sido cometidos e vai oferecer o que a gente chama de uma denúncia. A denúncia, na verdade, é a inicial, né, é a petição inicial de uma ação penal, ou seja, para que seja instaurado um processo criminal em desfavor deste advogado. E aí, então, esse advogado vai responder perante a justiça, vai lá ter o direito de se defender, enfim, mas vai responder perante a justiça por essas condutas praticadas aqui especificamente nessa petição. É basicamente isso. E ao final vai ser prolatada uma sentença, né, que acredito, é difícil quando a gente fala de justiça, eu sempre penso que a gente não tem como adiantar condenações ou ter como certa a condenação, sob pena de nós não estarmos fazendo justiça, porque a justiça deve servir para efetivamente, num processo, se apurar e se julgar. Mas, assim, pela experiência que a gente tem já de algum tempo de advocacia criminal, eu não vejo, assim, muita justificativa para esse tipo de conduta. Não sei se, eventualmente, a sua defesa poderá alegar algum tipo de insanidade, de incapacidade de compreensão do caráter ilícito do que ele está fazendo, né? Mas se isso for alegado, e ainda respondendo a sua pergunta sobre procedimento, deverá ser feita uma perícia. Às vezes as pessoas acham que basta alegar que houve algum tipo de insanidade e que tudo certo. Não é assim, né? Vai haver uma perícia, e aí se os médicos peritos identificarem que ele realmente não tinha capacidade de se portar como deveria, de compreender o caráter ilícito do fato, ainda que de maneira transitória, aí, nesse caso, a gente tem um desfecho diferente. Mas não significa que isso passará de maneira impune ou ao largo do judiciário. Neste caso, haveria o que a gente chama de uma medida de segurança, né? Uma medida de segurança que tem como objetivo tratar essa pessoa que teve esse desvio, que teve esse problema, né? Agora, se isso não ficar provado, acredito eu que muito certamente ele será condenado pelos crimes cometidos, né? É basicamente isso que vai acontecer. Priscila, muitos têm falado, o Felipe adiantou isso agora, a possibilidade de uma ruição da sanidade do advogado, né? Porque realmente aquilo ali é uma coisa meio, né? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou adjetivar aquilo? É meio surreal, né? É uma coisa meio surreal. São várias relações, né? Inclusive, como você citou, com o Joseph Mengele, médico e anjo da morte do campo de Auschwitz, o maior campo de concentração de extermínio da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na Polônia ocupada, né? E fazia experiência genética com pessoa, cortava braço para ver se crescia, botava corante no olho para ver se o olho ficava azul, raça ariana, né?
fugiu para... Quando caiu o Terceiro Reich, caiu a Alemanha, fugiu primeiro para a Argentina, prenderam Adolf Eichmann, Mossad, Paraguai e Brasil, termina morto em 79 na praia de Bertioga, afogado, sem responder pelos crimes. Mas, assim, vocês citam muito jurisprudência, né? Eu gosto da jurisprudência em relação a essa coisa de insanidade, a de Shakespeare, né? Porque Hamlet simula loucura, o príncipe, né? E aí Polônio, o conselheiro do rei, ele fala, parece loucura, mas há método. Se há método, não é loucura, é uma simulação de loucura, né? Porque parece haver um método. Por exemplo, a vítima é sempre mulher. Esses valentes, a vítima é sempre mulher, né? Como é que você, além de advogada, como mulher, você enxerga isso? Como é que você vê isso? Então, é muito importante você falar isso, porque, de fato, a vítima é sempre mulher, e na petição dele isso fica muito claro, quando ele se refere à juíza da maneira como ele se referiu, e como ele se refere também ao relacionamento da mãe, da avó dele, né? E são palavras de baixo calão, que eu não vou repetir aqui, porque eu não acho adequado, e quando ele fala da companheira, do avô, sexualizando e, inclusive, também praticando injúria contra essa pessoa. E é interessante essa questão da sanidade, porque em um momento da petição dele, eu não lembro qual é, que ele fala assim, na minha lucidez, ou seja, ele na própria petição, ele afirma que ele está lúcido no que ele está falando, né? E ele começa a traçar tipo um método mesmo, né? Eu vejo ali discurso de ódio muito claro, né? Ele tem um ódio guardado que ele só podia estar reprimido, ele jogou tudo naquela petição, porque ele sai atacando para todos os lados, né? Ele não fica no ataque só para a juíza, só pelo caso, ele começa a falar coisas que não tem nada a ver. Tem hora que você lê e você fala assim, meu Deus, mas o que ele quer falar? E você volta para ver se no parágrafo anterior você consegue entender, mas o parágrafo anterior não tem ligação com o posterior, e você só vê ataque, só ataque, só ataque, só ataque, só ataque. O objetivo dele é atacar, né? E a verdade, Luísa, que eu vejo que muito após a polarização política que a gente teve em 2018, as pessoas estão muito predestinadas a fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de ataque, a querer dizer que elas estão sempre certas e que aquela verdade é absoluta. E com base nisso, elas acabam querendo silenciar o outro que não pensa da mesma forma, né? A gente vê como falar de insanidade, por exemplo, de um Roberto Jefferson que recebe a Polícia Federal com tiros. Porque realmente ele pensa que ele está certo e ele acha que na certeza dele ele pode fazer o que ele quer, entendeu? E eu vi isso muito claramente nessa petição e nesse comportamento que esse advogado demonstrou de forma reiterada, porque culminou com uma publicização de uma petição, porque o processo é público, né? Esse processo não corre segredo de justiça. Qualquer advogado consegue acessar esse processo. Então, essa publicização veio a partir daí. Mas a partir dessa notícia, a gente ficou sabendo que esse comportamento é reiterado. E reiterado de uma forma que, inclusive, os servidores do judiciário campista têm medo desse advogado, têm receio desse advogado, né? Então, assim, é uma pessoa que já vem tendo essas atitudes, né? Antiéticas, né, antirrespeitosas com todas as pessoas e principalmente com as mulheres, né? É um ódio à mulher muito grande e isso é muito grave, principalmente com os níveis de feminicídios que a gente tem, né? Que são altos, né? Todo dia, quando você abre o noticiário, tem um caso de uma mulher assassinada, seja por parente, né? Seja por companheiro. Por quê? Porque há a objetificação da mulher. A mulher é um objeto que tem que servir ao homem. E até mesmo na fala dele, quando ele fala da juíza, né, afrodescendente, com requisitos de senzala, você vê que ele está querendo trazer para uma época em que a mulher era subjugada ao homem também, né? Então, se você analisar do ponto de vista sociológico essa petição, você vai ver que existe muito disso,
muito disso ali. E isso é muito grave. Isso é muito grave porque é o que eu estava falando. Muitas vezes a sociedade ela se forja e ela é inclusive hipócrita em não manifestar isso, mas a partir do momento que ele começa a manifestar, você vê que tem muitos iguais também, né? A gente pode ter outros na mesma sociedade que ainda não se mostraram. E isso acaba fazendo com que a gente fica muito vulnerável, né? Tanto as pessoas que trabalham, né, junto a esse cidadão que tiveram que atender, a própria advogada dele, volta aqui a falar, eu fico pensando como que essa colega deve ter sido também atacada por ele por não conseguir obter os resultados que ele queria. Porque na petição ele fala que ela foi desidiosa, né, que ela não correspondeu às expectativas dele. Então, daí você vê, ele ataca até mesmo aquela pessoa que estava defendendo ele. Então, é exatamente o que você falou. É diretamente a mulher, né? E aos menos favorecidos, como as pessoas com deficiência, que ele também coloca na petição dele. Não deixa de ser, no caso, emblemático que duas mulheres tenham agido tão fortemente a ele. E a OAB sempre acusada, como qualquer instituição que defenda a classe, ser tão corporativa, agiu em defesa do espírito de corpo, não da sua categoria, mas da humanidade, né? Porque sim, as reações foram bem emblemáticas. É bom que tenham mulheres respondendo tão fortemente a isso. Você me permite? Se você me permite, Luiz, só complementando o que o doutor Felipe falou, quando a gente fala numa ação pública incondicionada, né, que é muito parecida com a questão de homicídio, para que os nossos ouvintes e os nossos telespectadores consigam entender. Quando a gente fala em homicídio, né, que é o assassinato, como vocês conhecem, quem processa é o Estado, quem processa é o Ministério Público, né? Então, nesse caso específico dessa petição, a gente tem um crime de racismo, mas a gente tem outros crimes também. Então, quando o Ministério Público, quando esse inquérito, né, sendo avaliado, é possível que surjam outros crimes também a serem investigados, não apenas o de racismo. Porque o de racismo é tão absurdo, tão direto que causa repulsa na gente, né? Mas existem outros crimes ali dentro que podem ser alvo do Ministério Público e podem também repercutir lá na frente. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio aqui no grupo de WhatsApp do Blog Opiniões, do Aloysio, e do programa também. E, aliás, o Tribunal da Internet, como vocês já sabem, já julgou e condenou aí o advogado. É rápido, o processo da internet anda rápido. Mas a Silvana faz uma pergunta aqui interessante que me parece, o Felipe também falava com a gente aqui mais cedo em off, que existe uma espécie de uma suspensão temporária e depois até da própria OAB da carteira, mas nunca uma cassação definitiva. E eu vou começar agora pela Priscila, pela ordem, então. A pergunta da Silvana diz o seguinte: gostaria de saber dos senhores se não cabe esse homem que fez um ato racista, grotesco, de nunca mais atuar na profissão. Como é que é esse processo, Priscila? Então, a gente tem que entender que, assim, as atitudes do advogado, elas geram efeitos jurídicos e administrativos. No nosso caso, quando a gente fala do OAB, ele gera efeitos administrativos dentro da nossa classe, né? Então, o que acontece? Ele está sendo julgado, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Ética, né? Como vocês falaram, já instaurou. Ontem eu vi uma reportagem que a doutora Ana Tereza pediu suspensão temporária, ou seja, aquela suspensão onde que ele fica até o curso do processo, e a cassação da carteira da ordem é uma cassação definitiva, gente, é um impedimento mesmo de advogar, né, porque existe um código de ética da OAB, né, a lei que instaura a profissão, né, ela tem um código que a gente tem que seguir, se a gente não seguir, a gente é responsabilizado tal como qualquer outra profissão, né, a medicina, a odontologia, todos estão assim. E aí, caso ele discorde, ele vai ao judiciário para que o judiciário possa ou não reverter a questão da punição administrativa que é feita dentro da OAB, né? Agora, isso também não é
de um dia para o outro, né? Existe ampla defesa, existe contraditório, existe todo um procedimento, né? O julgamento na OAB é feito por colegiado, né? Feito por um só advogado, existem os conselheiros que julgam isso, né? Não é uma coisa também que vai ser instaurado hoje e amanhã vai ter resultado, até porque a gente não pode fazer como ele e ultrapassar todas as fases do processo, né? A gente precisa agir dentro da legislação, dentro da lei. Perfeito, perfeito. Felipe, gostaria que você comentasse também essa pergunta da Silvana. A doutora Priscila explicou muito bem, né? O julgamento feito pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é um julgamento administrativo, ou seja, um julgamento da própria classe a respeito da conduta do advogado, né? Da mesma forma que a OAB habilita o formado em direito, o bacharel em direito, a exercer a advocacia mediante a aprovação na prova da OAB, existem lá, tanto no Estatuto da OAB quanto no Código de Ética, existem lá infrações previstas, enfim, que podem levar a algumas sanções o profissional da advocacia. É evidente que é preciso que seja instaurado o processo ético-disciplinar, ele vai ter lá ampla defesa, enfim, vai ser julgado, depois ele pode recorrer ainda ao Conselho Federal da OAB em Brasília, se discordar, mas com relação o que eu faria só de comentário é que, com relação a esta cassação definitiva, de fato, a cassação ela não é digamos assim, um título temporário, uma sanção temporária. Olha, você está cassado, mas volta daqui a tanto tempo. Porque se ela fosse a prioristicamente temporária, significaria dizer que ele estaria praticamente suspenso, né? Ele ficaria um tempo suspenso e depois voltaria, né? Mas não é isso. Ele tem o seu registro excluído. O que acontece é que o Estatuto da OAB, no artigo 41, ele possibilita, ainda em sede administrativa, não em sede judicial, mas ele possibilita que qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar da OAB, após um ano do cumprimento, né, após um ano do cumprimento daquela sanção, ele pode pedir a sua reabilitação fazendo prova da sua idoneidade. Ou seja, é uma espécie de revisão daquela sanção para ver se aí, evidentemente, terá que ser feito um novo julgamento a esse respeito, uma nova análise, para ver se esse indivíduo, então, poderia voltar a atuar. Mas a gente não pode dizer que, por conta disso, a punição é temporária, porque a punição é definitiva, mas pode ser revista fora do judiciário, na própria OAB, diante dessa condição de um tempo mínimo de 1 ano. Mas aí, enfim, ele vai ter que provar a sua idoneidade, e aí vai depender de como os colegas que serão responsáveis por esse julgamento vão compreender o caso. Perfeito. Perfeito. Esse retorno é outro processo, entendi. Bom, são 7h56 em Campos. Quero pedir a vocês rapidamente para a gente fazer uma pausa. Vamos virar a chave para um assunto também que hoje toma conta aí dos canais de informação de todo o país, que é o início do julgamento para saber se Bolsonaro e mais, 33 no total, vão se tornar réus, de fato, nesse processo de tentativa de golpe. E, enfim, são 5 crimes, né? Então a gente vai falar detalhadamente sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Só uma pausa rápida. E sobre esse caso do advogado, a juíza Helenice Martins está movendo uma ação por injúria por conta desse e-mail lá do dia 30 de outubro. E qual a punição no caso aí de ser julgada essa ação da doutora Helenice? Pena de 1 a 3 anos de prisão, e ela pede também indenização por danos morais. Sim, Aloysio. Como você permite, de 1 a 3 anos de prisão. Estou aqui falando isso no método criminalista, né? Mas é o artigo 140 do Código Penal. Mas ela também cita o artigo 141, quando se trata de injúria a um servidor público, isso pode crescer em 1/3. Perfeito. Então, a definição aí agora
é com a Justiça. É claro, é evidente que nós vamos acompanhar o desenrolar desse caso, a gente vai estar comentando e abordando aqui em outras edições do Folha no Ar. Bom, rapidamente para o intervalo, a gente volta a seguir conversando aqui com a Priscila Marins e com o Felipe Drummond, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, no Folha no Ar de hoje, terça-feira, 25 de março de 2025. Oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Para você investir o seu dinheiro, olha, tem uma dica muito boa agora aqui da equipe da Nauta XP, profissionais especializados em mercado financeiro em todo tipo de investimento, com segurança e com retorno garantido para você. Confira aí a dica, a gente volta a seguir.